Que havias contra mim, ó glorioso Monte Santo? Não te amamentei com leite e pão adocicado e com as melhores colheitas do meu reino? Não estiveste no meu colo e nos meus braços te balancei? E não te beijei e te rodeei de minhas melhores comodidades? E não reservei para ti o mel de Salém e os mais deliciosos dos prazeres? Como o mais íntimo do céu, assim te fazes também na terra, porque a minha própria casa me prepara os mais perniciosos inimigos. Mas ai de ti, se a verdade te é como um insulto, e ai de ti, se a correção te faz ao rubro em fúria, porque a justiça te servirá de isco, a retidão e a lei de emboscada, e a integridade e o direito de armadilha. Porque do furor que investires contra ela, se escreverá nos livros para que te sirva de testemunha. Lembra-te daquele que muito amei, o favorecido de entre todos os meus anjos, destacado em proximidade e confidências, predileto mais que qualquer das minhas criaturas. Não o expulsei eu mesmo da minha convivência? Não lhe retirei a minha glória e a minha influência? Não o destinei à morte e não o tornei abominável? E não reservei para ele a maior das minhas aflições? Como o mais íntimo no céu, assim te fazes também na terra, porque a minha própria casa engendra para mim os mais perniciosos inimigos. Porque fizeste tal coisa? Porque vos apartaste tão desdenhosamente? Porque combinaste com os gentios os empreendimentos que eu mesmo proibi? Confusão e promiscuidade na minha própria casa. E entre os meus pastores, e os meus sacerdotes, e os meus educadores, e os meus escribas, e os meus doutores, e os meus mais preciosos dos meninos. Escolhi-lhes uma noiva pura, mas dormem com velhas amantes. Mixórdia de princípios e de sugestões e de fés e de suspeitosos preceitos, crédulos da devassidão e do vício, de doutrinas de estranheza e de tudo o que é excêntrico, do insólito e do invulgar e de esquisito proceder. Trocaste-me por bugigangas que não sabem falar, antigas como o ferro corrompido e como o metal deteriorado, estranhos acessórios e velhas quinquilharias, pelo preço de tudo o que vos recomendei. Na transação do teu comércio te fazes concubina, servente de cortesãs. Determinei que governasses e recebes ordens. Constituí-te separada e propusestes conluí-os. Estabeleci-te como senhora e apresentaste-te como serva. Em teus acordos secretos e na tua íntima cumplicidade, procedes como impostora e traiçoeira, farsante de esposa e companheira. Na tua transigência e nas tuas combinações, tornaste-te mais ardilosa do que os teus dominadores. De entre todas te chamei a escolhida, mas nos teus laços nocivos e nos teus vínculos destruidores te marcaste como a recusada. Ó meu povo, filhos de rei, que fizeste, porque te misturaste? Porque diluz em enganos traiçoeiros a verdade original, belíssima, gloriosa, purificadora, sublime imagem do meu rosto, a exposição
daquele que sou. Não eram as tuas vestes mais deslumbrantes que as dos teus vizinhos, e as tuas indumentárias mais graciosas que as dos teus visitantes? Não são as minhas instruções muito mais excepcionais e mais proeminente a minha grandiosidade? Não prometo maiores donativos e melhores favores e mais elevadas posições, filhos de Israel, príncipes do Rei Altíssimo? Se falei por enigmas, não decifrei eu mesmo todo o seu conteúdo? Para que saibas percorrer o meu caminho, te enviei ao prognosticador? Para falares comigo, haverias de consultar aquele que adivinha? Para me obedeceres, pedirias força ao meu oponente? E para venceres o inimigo, recorrerias ao que contende contra mim? Dei-te anjos por muralhas, palavras por munição, e toda a minha santa lei por cerca e proteção. Tornei-te porventura insignificante, abandonei-te no teu reclamar ou na tua ingratidão? Caçoei de ti quando caíste, desamparei-te na traição com que me traíste? Ignorei os teus fundamentos com que arrazoaste severamente contra mim? Tratei-te como um acidente e esqueci-me de alguma das tuas banalidades? Não é o cumprimento das minhas promessas mais certa do que a existência dos mares? A minha lealdade para contigo não é mais segura do que a que dedicas aos teus progenitores? E não é o meu apego para contigo mais longevo do que a eternidade? As tuas lembranças não me fazem chorar mais do que todas as tuas memórias? E não ultrapassa 1000 gerações as saudades que tenho de ti? Ó filhos de Israel, meu povo, que fizeste, porque te apartaste de mim? Porque fizeste conluio com os meus inimigos? Porque os convidaste para a tua casa, como uma festa os recebeste, com danças e cânticos e banquetes requintados? Eles julgam-se seguros com os seus apetrechos de magia e com suas palavras demasiadamente enfeitiçadas e com suas mezinhas traiçoeiras e com suas rezas intermináveis e com seus fantoches de pedra e de bronze e de ouro e de prata e de madeira e de toda a matéria preciosa que eu mesmo produzi nas entranhas da terra e entre a febre dos elementos. Não é mais notável a minha fortuna e a minha fama não foi escrita antes da mais antiga das gerações? Não é porventura a minha glória mais duradoura que a da soma de todas as minhas criaturas? Não está patente a minha força na abóboda dos céus? E não é mais excelente o poder com que fiz o mais diminuto dos organismos? Não fui eu quem concebeu a formação da matéria e dos componentes, das partículas e de todos os recursos? Deixei-te desinformado, ignorante dos planos com que fiz todas as coisas? Não descrevi no meu livro todos os episódios das minhas invenções? A minha brandura não suplanta tremendamente a minha exasperação? E a minha cólera não é sacudida pela tua capitulação? Os meus castigos não são, em muito, superados por favores e privilégios, e não é mais prolongada a minha condescendência que a minha punição? Não foste enaltecida quando desdenhavam da tua nobreza, enquanto desvalorizavas a beleza com que eu mesmo te adornei, ó príncipes,
filhos do rei? O que é para mim um pouco de pão e o que é a mais elevada das montanhas? Não estão cheios os meus depósitos e os teus mercados não abarrotam de provisões? Não comando eu as intempéries e o rebuliço das nações não está muito abaixo dos meus pés? O rebelde não tem onde se esconder e o traiçoeiro não sabe onde abrigar o seu covil. Onde pode o mal encobrir a sua estultícia e como é capaz o que planeia assaltos acobertar as suas intenções diante do Altíssimo? Não fiz eu mesmo todos os ingredientes da terra e dos mares? Não arquitetei os constituintes de todos os mantimentos que dei aos homens e de todos os que vagueiam na superfície da terra? As cordilheiras não foram empilhadas sobre as minhas ordens? E não rodopiam debaixo do meu trono todas as esferas do universo? Todo o que voa e rasteja e anda nos mares não será substância da palavra do meu mandamento? Não é minha possessão todo o que caminha sobre a largura das nações? Porventura todos os que estão nos seus lugares não os coloquei lá eu com perfeita precisão? E os que não estão não se desviaram por sua própria rebeldia? Ainda, pois, que louves a heróis e a ídolos e a outros deuses, não me estarão sujeitos todos os que se proclamam governantes e reis e senhores e falsas divindades? E toda a sua altura não é mais baixa do que a sola das minhas botas? E toda a sua glória não está assombrosamente subjugada pela minha? E na sua rebelião não permaneceriam ainda minha propriedade? Se quisessem ter um reino independente, onde encontrariam um lugar que eu não tivesse feito? E qual poderiam ocupar que não me fosse roubado? Esconder-me-iam na mais noturna das sepulturas? Poderiam governar livremente entre os cemitérios? Que leis promulgariam que não estivessem sujeitas às que eu mesmo já fiz? E como lhe desobedeceriam sem que eu os pudesse avaliar, ou culpar e aniquilar? Eu contratei as pestes e as guerras para me servir, e com a funda dos meus inimigos exerço também minha justiça. Sem que o saibam, cumprem detalhadamente os meus desígnios, e sem que me peçam, eu permito que operem. Com a cauda dos perversos eu sacudo a terra, e com as suas garras os moradores das cidades. Quando se amotinam sem conhecer um pretexto e demandam uma vingança tirada de um bolso roto, uma revolução que tiveram de improvisar sem motivo, uma insubordinação incentivada pelo impulso da indisciplina, eu lhes indico quem encheu a sua taça e os que há muito subestimam a minha indulgência. Ao ambicioso uso para que ponha fim ao imoral. O devasso e o traiçoeiro armam laços aos que me importunam. O malicioso cai nas mãos dos que a traiçoam, e o malvado põe fim ao corrompido. A um reino faço justiça com a fúria de um outro. Eles se encolorizam e se enredam entre si, e se engrandecem com as suas pretensas vitórias, e se ensoberbecem com a sua valentia, desconhecendo o plano que precede todo o meu consentimento. Mas o meu povo há de recolher-lhe os despojos, e aqueles que me obedecem hão de amontoar-lhe os galardões.
Não é por merecer que Deus chama o seu profeta, nem por sua habilidade que envia o mensageiro. A sabedoria não capacita o mestre nem o pregador, nem a muita piedade o recomenda ao seu serviço, pois se Deus usa os maus para cumprir os seus propósitos, não nos usará também a nós, ó insensatos? Não te orgulhes, portanto, no teu conhecimento, nem sejas presunçoso diante dos pecadores da terra, pois sem mim pior serias do que eles, e sem minha misericórdia igualmente nada te aproveitaria. Não te engrandeças então, nem os amaldiçoes, porque não desperdiçarei um pavio que fumega, e da cinza de um acanhado arbusto posso elevar uma árvore altaneira e fazê-la muito mais esplendorosa do que tu.